Você sabia que o livro de 2 Crônicas nos ensina muitas lições importantes sobre obediência, arrependimento e fé? Hoje, vamos explorar a história dos reis de Judá, como as escolhas deles moldaram o destino de todo o povo de Israel, e como podemos aplicar essas lições na nossa vida. Se você ama aprender sobre a Bíblia e quer entender mais sobre como Deus age na história, fique comigo até o final. E, se você curtir o conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Vamos nessa! O livro de 2 Crônicas, que é um dos livros históricos da Bíblia, narra a continuação da história do povo de Deus, com foco nos reis de Judá, a nação do sul que se separou de Israel após a morte do rei Salomão. Ele destaca os momentos em que o povo foi abençoado por Deus quando seguiu seus caminhos e as desventuras que surgiram quando se afastou da obediência a ele. Ao longo de todo o livro, vemos que as escolhas dos reis e do povo têm consequências diretas sobre a prosperidade e a destruição de Judá, refletindo lições de fé, obediência, arrependimento e restauração. Vamos explorar a história com mais detalhes, para entender melhor o que esses acontecimentos significam, e como as lições ainda podem ser valiosas para nós hoje. Quando o rei Salomão subiu ao trono, após a morte de seu pai, o rei Davi, ele se viu diante de uma grande responsabilidade: governar um povo numeroso e manter a nação de Israel unida e em paz. Salomão, em vez de pedir a Deus riquezas, poder ou uma longa vida, fez um pedido muito sábio. Ele pediu sabedoria para governar com justiça e para saber como conduzir bem o povo de Israel. Deus ficou muito contente com o pedido de Salomão, e em resposta, além de lhe dar sabedoria, Deus também lhe concedeu riquezas, honras e uma paz duradoura durante seu reinado. A sabedoria de Salomão ficou conhecida por toda parte, e ele tornou-se famoso não apenas por sua riqueza material, mas também por sua habilidade em administrar e resolver disputas com sabedoria divina. Um dos maiores feitos de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, um lugar sagrado onde o povo poderia se encontrar com Deus, oferecer sacrifícios e adorar ao Senhor. O templo não foi apenas uma construção grandiosa e rica em detalhes, mas também um símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. Salomão, com seu grande zelo, planejou o templo com o máximo de cuidado e perfeição, empregando os melhores materiais e artesãos de sua época. Quando o templo foi concluído, Salomão o dedicou a Deus com uma cerimônia solene, e fez uma oração, pedindo que Deus estivesse sempre presente no meio do seu povo, ouvindo as orações de todos os que se voltassem para ele. Ele pediu, ainda, que Deus perdoasse o povo quando este se arrependesse de seus pecados e clamasse por sua ajuda. A oração de Salomão, registrada no livro de 2 Crônicas, é uma das passagens mais emocionantes, pois revela o profundo desejo de Salomão de que a presença de Deus fosse constante e acessível a todos os israelitas. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 partes, o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. O livro de 2 Crônicas foca especialmente nos reis de Judá, que governaram a parte sul de Israel. Judá tinha um templo sagrado, e o livro nos conta as histórias de como alguns reis se esforçaram para manter a fidelidade a Deus, enquanto outros se afastaram de seus caminhos e enfrentaram as consequências dessa desobediência. Um dos primeiros reis de Judá foi Roboão, filho de Salomão. Ele cometeu um erro grave ao não ouvir os conselhos dos anciãos e tomar uma decisão dura e impopular: aumentou os impostos pesados impostos por seu pai, Salomão. Isso fez com que as 10 tribos do norte se revoltassem e se separassem de Judá, formando o reino de Israel. Essa divisão enfraqueceu a nação de Israel, espalhou desconfiança entre as tribos e causou uma série de dificuldades para Judá. Esse evento é um exemplo claro de como as escolhas erradas de um líder podem afetar toda uma nação. Porém, ao longo da história de Judá, surgiram reis fiéis a Deus, que buscaram restaurar a adoração verdadeira e trazer o povo de volta ao Senhor. Um desses reis foi Asa, que governou em tempos difíceis. Asa confiou em Deus para derrotar seus inimigos e fez grandes reformas religiosas, destruindo os altares de ídolos e estabelecendo um culto puro a Deus. Durante o reinado de Asa, o povo de Judá experimentou paz e prosperidade, pois buscou a orientação de Deus em todas as áreas da vida. O filho de Asa, Josafá, também foi um rei que buscou a vontade de Deus. Josafá enfrentou muitas batalhas e crises, mas ele sempre orou e pediu ajuda a Deus. Em uma das histórias mais marcantes de sua vida, ele orou a Deus e, com fé, confiou que o Senhor lutaria por ele e por seu povo. Deus ouviu sua oração e deu vitória ao rei Josafá contra inimigos poderosos. Josafá é um exemplo de como a confiança em Deus pode nos dar força para enfrentar qualquer desafio. Ezequias foi outro rei que fez reformas espirituais importantes.
Ele restaurou o templo, destruiu os altares pagãos e tentou devolver o culto a Deus a Judá. Um dos momentos mais dramáticos do reinado de Ezequias aconteceu quando o rei assírio Senaqueribe atacou Judá e cercou Jerusalém. Ezequias, com medo e sem forças para lutar contra o poderoso exército da Síria, orou a Deus e pediu ajuda. Deus respondeu à sua oração de uma maneira milagrosa. Uma praga destruiu o exército assírio, e Judá foi poupada. Esse milagre nos ensina que, mesmo quando nos sentimos impotentes, Deus pode fazer o impossível acontecer se confiarmos em Ele. No entanto, nem todos os reis de Judá foram fiéis. Manassés, um dos piores reis de Judá, introduziu a idolatria e afastou o povo de Deus, praticando muitos atos de maldade. No entanto, quando Manassés foi capturado e levado para a Babilônia, ele se arrependeu profundamente e pediu perdão a Deus. Deus o perdoou e restaurou seu reinado, mostrando que, mesmo nos momentos de maior erro, sempre há a chance de voltar a Deus com um coração arrependido. Josias, outro rei de Judá, é um exemplo de renovação espiritual. Ele se destacou por sua coragem e zelo pela palavra de Deus. Quando o livro da lei foi encontrado no templo durante seu reinado, ele ficou profundamente triste ao perceber como o povo havia se afastado de Deus e abandonado os ensinamentos das Escrituras. Josias então tomou medidas para restaurar a verdadeira adoração a Deus, destruindo os altares de ídolos e restituindo a celebração da Páscoa. Ele se comprometeu a seguir fielmente a lei de Deus e a ensinar ao povo a importância de obedecer a Deus de todo o coração. O exemplo de Josias nos ensina que nunca é tarde para nos arrepender, mudar nossa maneira de viver e seguir o Senhor com sinceridade. A história dos reis de Judá, no livro de 2 Crônicas, também nos fala sobre os profetas que se levantaram para chamar o povo ao arrependimento. Eles falavam em nome de Deus, advertindo os reis e o povo sobre o perigo de continuar no pecado. Esses profetas, como Elias e Eliseu, ajudaram a manter viva a esperança de que, se o povo se arrependesse e voltasse a Deus, ele os restauraria. Mas, infelizmente, a maioria dos reis de Judá ignorou os avisos dos profetas, e a desobediência levou à destruição de Jerusalém. O templo foi queimado, e o povo foi levado cativo para a Babilônia, onde ficou por 70 anos. Esse período de cativeiro foi uma consequência da infidelidade do povo, mas também serviu como um momento de reflexão e arrependimento. Após esses 70 anos, Deus cumpriu sua promessa de restaurar seu povo. O rei Ciro da Pérsia conquistou Babilônia e permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. O retorno foi um momento de grande alegria e renovação espiritual para o povo de Israel, que experimentou mais uma vez a fidelidade de Deus. O livro de 2 Crônicas nos ensina muitas lições sobre a importância da fidelidade a Deus e de confiar em Ele em todos os momentos. Mesmo quando erramos, Deus sempre está disposto a nos perdoar e nos dar uma nova chance, se nos arrependermos de coração. As histórias de obediência e desobediência dos reis de Judá mostram que nossas escolhas têm um impacto direto em nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. Se buscamos a Deus de todo o coração e confiamos em sua sabedoria, podemos experimentar as bênçãos dele, mas se nos afastamos de seus caminhos, enfrentamos as consequências de nossas escolhas. A mensagem central do livro é clara: Deus é fiel, e ele sempre está pronto para restaurar aqueles que se voltam para ele com sinceridade e arrependimento.